A história por trás da Rolex é envolta em mistério e segredos, começando com o órfão sem recursos nem conexões que conseguiu criar a marca de relógios mais famosa do mundo. Hoje, vamos explorar a incrível jornada da Rolex, desde a pobreza até a riqueza, e responder a perguntas sobre por que os Rolex são tão caros. Tudo começa com Hans Wilsdorf, o fundador inovador e enigmático da empresa, nascido na Alemanha em 1881. Sua infância inicial foi repleta de amor e alegria ao lado de seus pais, Anna e Johann Wilsdorf. No entanto, essa felicidade foi abruptamente interrompida quando, aos 12 anos, seus pais faleceram inesperadamente, com apenas alguns meses de diferença. Hans se viu órfão e foi obrigado a morar com seus tios, que o enviaram para um internato. Inicialmente, Hans enfrentou uma profunda tristeza, mas eventualmente decidiu se refugiar nos estudos, desenvolvendo um interesse particular em aprender diferentes idiomas, o que mais tarde o capacitaria a se mudar para o exterior após concluir sua educação. Após se formar, ele se mudou para a Suíça e encontrou emprego na Kuno Ortan, uma empresa que exportava uma variedade de relógios de bolso. Com sua proficiência em alemão, inglês e francês, Hans trabalhou como balconista e correspondente para a empresa. Além disso, a empresa também fabricava seus próprios relógios, proporcionando a Hans uma oportunidade valiosa de aprofundar seu conhecimento sobre a construção de relógios e a indústria relojoeira. Apesar de realizar muitas tarefas manuais repetitivas, como a reparação de centenas de relógios diariamente, Hans desenvolveu um profundo apreço pelo ofício e uma obsessão pela criação de relógios perfeitos. Em 1903, Hans se mudou para Londres para trabalhar em outra empresa, onde desempenhou um papel mais significativo, envolvendo-se na aquisição de novos clientes e vendas. Isso lhe proporcionou uma compreensão sólida do que tornava uma marca de relógios única e como o marketing desempenhava um papel crucial no sucesso da marca. Ainda assim, Hans sonhava em grande e desejava aplicar as habilidades que havia adquirido por conta própria. Em 1905, aos 24 anos, ele tomou a decisão audaciosa de fundar sua própria empresa de relojoaria. Com uma pequena quantia de dinheiro economizada e investida em seu negócio, a maior parte do financiamento veio de seu cunhado, Alfred Davis, que se tornou seu sócio cofundador. Juntos, Hans Wilsdorf e Alfred Davis fundaram a empresa Wilsdorf Davis, e deram início à importação de relógios suíços para a comercialização no Reino Unido. Na época, esses relógios não eram tão populares quanto são hoje e eram vistos mais como joias femininas. Alguns críticos chegaram a sugerir que os relógios de pulso, com seus mecanismos pequenos e delicados, seriam frágeis e imprecisos, enquanto os relógios de bolso ainda eram preferidos. No entanto, Hans Wilsdorf acreditava que os relógios de pulso eram mais convenientes e elegantes, e ele previu que eventualmente substituiriam os relógios de bolso. Para elevar a qualidade dos relógios de pulso, Hans investiu todo o dinheiro da empresa em um grande pedido de relógios de pulso de alta qualidade, mesmo quando muitos duvidaram de sua decisão. Ele também buscou conhecimento com mestres relojoeiros e importou mecanismos suíços para criar relógios de pulso de alta qualidade. Além disso, a escolha do nome da marca desempenhou um papel fundamental na construção da identidade da empresa. Hans afirmou que tentou combinar letras aleatórias do alfabeto para criar centenas de nomes únicos, mas nenhum parecia certo. No entanto, um dia, o nome Rolex surgiu em sua mente enquanto estava a caminho do trabalho. O nome Rolex era curto, memorável, fácil de pronunciar em qualquer idioma e transmitia estilo e autoridade. A marca começou a estampar Rolex nos mostradores de seus relógios, o que contribuiu para o reconhecimento da marca. Mais tarde, a empresa até mudou seu nome para Rolex Watch Co. Os novos relógios de pulso da Rolex começaram a vender bem, e em 1910, a Rolex se tornou a primeira marca de relógios de pulso a receber o certificado suíço de precisão. Em 1914, um relógio Rolex recebeu uma classificação Classe A, do Observatório Britânico, um feito inédito para relógios desse tipo. A Rolex estava rapidamente se tornando sinônimo de qualidade, o que impulsionou ainda mais suas vendas. No entanto, em 1914, teve início a Primeira Guerra Mundial, e a sede da Rolex em Londres, com mais de 60 funcionários, desempenhou um papel crucial como centro de exportação para mercados em todo o mundo. Durante a Primeira Guerra Mundial,
a Rolex enfrentou desafios significativos devido à sua associação com Hans, que era de ascendência, nome e um sotaque alemão. As tensões entre a Grã-Bretanha e a Alemanha aumentaram, e o governo britânico impôs uma alta taxa de importação de 33% sobre bens de luxo durante a guerra. Para evitar conflitos e aproveitar benefícios fiscais, Hans tomou a decisão de transferir a sede da Rolex da Inglaterra para a Suíça, um país neutro durante o conflito. Surpreendentemente, a Rolex teve um grande sucesso durante a guerra, pois seus relógios de pulso se tornaram populares entre os militares devido à confiabilidade e conveniência em relação aos relógios de bolso. No entanto, o crescimento notável da Rolex pode ser creditado em grande parte aos talentos de marketing de Hans. Já na década de 1920, ele associava seus relógios atletas, exploradores, pilotos e aviadores bem-sucedidos, estabelecendo uma conexão na mente dos consumidores entre os high achievers e a marca Rolex. Hans também foi pioneiro na colocação de produtos, anunciando sua marca em rádio e jornais décadas antes de seus concorrentes. Em 1926, a Rolex lançou o primeiro relógio comercial à prova d'água do mundo, conhecido como Oyster. Hans teve a ideia brilhante de persuadir uma mulher a nadar no Canal da Mancha usando o novo Rolex Oyster. Após mais de 10 horas na água fria, o relógio emergiu intacto, gerando manchetes e atraindo atenção para o produto. Hans também inovou ao exibir os relógios Oyster à prova d'água em tanques de peixes nas vitrines das revendedoras, com peixes reais nadando ao redor dos relógios. Um marco crucial na história da Rolex ocorreu 5 anos depois, quando os engenheiros da empresa desenvolveram o rotor perpetual, que permitia o recarregamento automático do relógio, algo antes considerado impossível. Além disso, Hans estava determinado a garantir que figuras populares do mundo, especialmente aquelas envolvidas em empreendimentos audaciosos, usassem os relógios Rolex. Isso incluiu o primeiro voo para o Monte Everest, por uma equipe equipada com o Rolex Oyster, e o uso do modelo por Malcolm Campbell, quando estabeleceu um recorde de velocidade terrestre em Utah em 1935. Essa combinação de estratégias de marketing inteligentes e inovações contínuas permitiu que a Rolex continuasse a crescer rapidamente em popularidade. Em 1945, no 40º aniversário da empresa, a Rolex lançou o Date Jazz, o primeiro relógio automático do mundo com uma janela de data em seu mostrador. No entanto, pouco antes do anúncio desse marco, Hans enfrentou outra tragédia quando perdeu sua amada esposa Florence devido a uma doença. Esta perda devastadora marcou um período difícil em sua vida, uma vez que Hans já havia enfrentado a perda dos pais quando era criança e agora ficou viúvo aos 63 anos, sem filhos. Hans Wilsdorf, um mestre da relojoaria, começou a refletir mais sobre sua própria mortalidade nos anos seguintes. Ele estava determinado a garantir que o império que construiu do zero fosse preservado nas mãos certas. Em 1946, estabeleceu a Fundação Hans Wilsdorf e transferiu sua participação acionária de 100% na Rolex para a fundação. Até hoje, essa organização detém total propriedade e controle da Rolex. A fundação não é uma empresa, o que significa que não está sujeita a impostos corporativos sobre seus lucros. Em vez disso, uma parte substancial dos fundos é direcionada para causas de caridade, incluindo bolsas de educação e treinamento para relojoeiros. No entanto, é importante notar que nem todos os recursos são destinados à caridade, e como a Rolex é de propriedade da fundação, não há acionistas ou requisitos de divulgação financeira. Isso permite que a Rolex mantenha um alto nível de sigilo sobre seus assuntos internos, incluindo sua gestão, lucros e uso de recursos. Os funcionários da Rolex também estão vinculados por rigorosos acordos de sigilo, e o acesso a informações internas, incluindo fotografias das instalações da empresa, é estritamente controlado. Algumas pessoas argumentam que a fundação é principalmente uma estratégia para proteger a riqueza e o poder da Rolex e suas subsidiárias. Apesar de ser a marca de relógios mais reconhecida do mundo, a Rolex mantém suas operações no anonimato. Muito pouco se sabe sobre seus aspectos internos, incluindo a gestão, o faturamento, as atividades financeiras e como a empresa é administrada. O que sabemos é que após a morte de Hans em 1960, os novos proprietários da Rolex continuaram a impulsionar o crescimento da empresa.
Os novos proprietários no caso, a fundação. No entanto, na década de 1970, a Rolex enfrentou um desafio significativo com a revolução do quartzo, que trouxe relógios movidos a bateria, mais precisos e mais econômicos para produzir em massa. Esses relógios de quartzo inundaram o mercado e levaram ao colapso de muitos fabricantes de relógios mecânicos entre 1970 e 1988. Surpreendentemente, a Rolex resistiu a essa tendência adversa, mantendo sua posição. Agora, a pergunta é: o que diferencia a Rolex? Por que eles continuam a ser tão valorizados por seus relógios? Essas respostas serão exploradas no próximo capítulo que se inicia agora. Em 2017, um Rolex Daytona que pertencia ao falecido astro de Hollywood Paul Newman fez história ao ser leiloado por um espantoso valor de 7 milhões de dólares. Embora não seja necessário desembolsar essa quantia para adquirir um Rolex, mesmo o modelo mais simples custa muitos milhares de dólares. Isso nos leva à pergunta: por que as pessoas estão dispostas a investir tanto dinheiro em um Rolex quando podem obter um relógio similar por um preço muito mais acessível? Além disso, com a hora disponível em nossos smartphones, a necessidade de um relógio pode parecer reduzida. Uma resposta comum encontrada em pesquisas no Google é que os Rolex são reconhecidos por sua excelente qualidade. Portanto, a justificativa para o alto preço seria a durabilidade, com a ideia de que você está adquirindo algo que resistirá ao teste do tempo. No entanto, esta explicação é apenas parte da história. Em primeiro lugar, um Rolex não é apenas um simples relógio, ele é um símbolo de status. É amplamente reconhecido como um indicador de riqueza, sendo usado por uma variedade de figuras notáveis, desde rappers nas ruas de Nova York até membros da família real britânica. Celebridades como John Kennedy, Winston Churchill, Steve McQueen, Elvis Presley e Martin Luther King já ostentaram seus Rolexes. Esse status elevado se deve em grande parte à estratégia de marketing de alta visibilidade da Rolex, que associa a marca ao sucesso. A Rolex é o cronometrista oficial de eventos prestigiosos, como o Wimbledon e a Fórmula 1, além de patrocinar campeonatos de equitação e golfe, que atraem pessoas ricas. Além disso, os Rolexes frequentemente aparecem em filmes, com personagens como James Bond usando esses relógios. A empresa também investe pesadamente em endossos de celebridades, com Roger Federer supostamente recebendo 8 milhões de dólares por ano para representar a marca. Claro, a qualidade de um Rolex não é apenas uma propaganda. A empresa utiliza materiais premium que são submetidos a rigorosos testes de qualidade, o que naturalmente resulta em um preço mais alto. Além disso, a fabricação de relógios mecânicos de alta qualidade requer habilidades artesanais especializadas, o que significa que os salários pagos aos relojoeiros estão entre os mais elevados do mundo. A Rolex também investe consideravelmente em pesquisas e laboratórios científicos para desenvolver e aprimorar seus relógios. No entanto, algumas estimativas sugerem que o custo de produção de um Rolex vendido por cerca de 7 mil dólares pode ser de apenas cerca de 700 dólares. Outras análises indicam margens de lucro de até 20 vezes o custo de produção, com os lucros adicionais sendo direcionados para publicidade e patrocínios a fim de manter a marca como algo exclusivo e desejável. Se a Rolex não adotasse essa abordagem, ela não teria o mesmo status que possui hoje. É importante ressaltar que, devido ao sigilo da Rolex, o custo exato de produção não é conhecido. Em resumo, embora os relógios Rolex sejam indiscutivelmente de alta qualidade, há entusiastas de relógios que argumentam que existem relógios ainda mais refinados disponíveis por preços mais acessíveis. Os Rolexes não são os relógios mais raros ou caros do mundo, e os colecionadores mais ricos ou aficionados por relógios têm uma variedade de marcas de luxo para escolher, que podem preferir em relação à Rolex. A experiência com outras marcas indica que elas gastam significativamente menos em divulgação, o que torna a maioria das pessoas fora do mundo dos relógios capaz de adquiri-los com economia. No entanto, ao optar por um Rolex, está claro que você está disposto a pagar uma quantia considerável pela marca e seu prestígio. Há até uma anedota que sugere que Hans afirmou uma vez que o marketing eficaz é a chave para o sucesso de uma empresa, já que os preços elevados permitem que a Rolex associe celebridades influentes aos seus produtos e patrocine eventos de alto perfil, criando assim uma maior demanda que sustenta os preços.
Para manter sua imagem de prestígio e exclusividade, a Rolex opta por vender seus relógios exclusivamente por meio de revendedores autorizados e raramente oferece descontos ou promoções. A Rolex até compra estoque antigo das lojas para evitar que produtos em excesso sejam vendidos com preços reduzidos, já que a percepção de desconto poderia prejudicar a imagem de marca. Houve também a estratégia de introduzir a marca Tudor, semelhante aos Rolexes, mas sob uma marca diferente, para evitar diluir a marca Rolex e manter seu status exclusivo. Além disso, acredita-se que a Rolex artificialmente cria escassez de seus produtos, fabricando uma quantidade limitada de relógios em relação à demanda. Isso ajuda a manter os preços altos, já que o tempo de espera para adquirir um Rolex pode variar de 6 meses a 3 anos. Alguns revendedores autorizados afirmam que a empresa também manipula o mercado para manter o valor de seus relógios, restringindo o fornecimento. Embora se saiba que a Rolex produz entre 800 mil e 1 milhão de relógios por ano, essa quantidade está significativamente abaixo da demanda. No entanto, essa escassez é amplamente vista como uma estratégia de negócios inteligente, destinada a manter a demanda alta e, consequentemente, os preços também. Embora o processo de fabricação de um Rolex seja demorado e meticuloso, não é provável que seja tão demorado quanto alguns afirmam. Algumas peças dos relógios podem ser terceirizadas, e ao contrário da crença popular, os Rolex não são inteiramente feitos à mão, com o uso de máquinas em algumas etapas. Em resumo, a Rolex pode ser considerada um exemplo de produto Veblen, que desafia as leis convencionais de oferta e demanda. Enquanto, normalmente, os preços mais baixos resultam em maior demanda, com produtos Veblen, preços mais altos aumentam o desejo, pois esses produtos são frequentemente adquiridos para sinalizar status. Se a Rolex reduzisse passivamente seus preços, provavelmente experimentaria uma demanda menor, já que sua imagem premium seria diluída. No entanto, vale ressaltar que, embora parte do preço de um Rolex possa não ser puramente atribuída à qualidade do relógio, eles geralmente mantêm ou até aumentam de valor com o tempo, tornando-os um investimento sólido. A história da Rolex, que passou de um simples relógio de ferramenta a uma marca de luxo de renome mundial, oferece valiosas lições de negócios. Agora, conta pra gente, você tem ou gostaria de ter um Rolex? Eu sou Giovana Maria e te encontro aqui em nosso próximo vídeo.